Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu vou aguardar todos acharem Lucas capítulo 1, apenas o versículo 37, nós vamos ler todos juntos. Todos acharam? Lucas de número 1, versículo 37. Todos juntos? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que promessa tremenda. Porque para Deus não haverá impossíveis. Em algumas promessas? Não. Em todas as suas promessas. Porque para Deus, todos juntos? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Diga comigo, eu preciso ter o foco na promessa e não no problema. Repita de novo assim rápido comigo. Eu preciso ter o foco na promessa e não no problema. Aleluia. Como é tão difícil desligarmos as nossas mentes e o nosso coração quando estamos cheios de questões, cheios de necessidades, cheios de problema. Mas nessa noite nós temos que fazer uma reflexão da nossa vida e como nós estamos vivendo. Naquilo que focamos, nós engrandecemos na nossa mente. Aquilo que pensamos muito, nós colocamos essas coisas no âmbito, num patamar, numa posição de poderio, de soberania sobre nós. Se você colocar o seu problema sempre à tona, sempre à tona, sempre à tona, sempre pensando nele, ele se torna algo intransponível. É difícil você sair disso. É difícil você respirar. É difícil você ver saída. Porque você está colocando foco no seu problema e não em uma promessa de Deus. Como é importante nós nos policiarmos. Não estamos mudando o tamanho real, mas nós simplesmente fazemos maior aquilo que poderia ser tão pequeno, mas fazemos aquilo ser tão grande na nossa mente. Deus não nos quer em cativeiros, cativos, com depressão, com ansiedade, com aflição. Ah, pastor, mas como faz? O meu problema está lá, está no banco, a minha dívida está rolando. Como faz o laudo médico? Ah, quanto está sendo negativo? Superar uma dor ou superar uma enfermidade, mas Deus está querendo trazer à nossa memória, através desse versículo, que nós temos que tirar o foco do nosso problema e colocar promessas de Deus sobre nós. É como se você pudesse pegar uma moedinha, que ela é trilhões e trilhões e trilhões de tamanho menor do que o Sol. Mas se você colocar essa moedinha e trazê-la bem ao seu olho, bem juntinho, você vai perceber que ela, mesmo sendo pequenininha, ela ofusca toda a luz do sol. Ela se torna do tamanho do sol. Só que o sol é tão grande, mas se você trouxer aquilo que era tão pequenininho para bem perto dos seus olhos, aquilo fica tão grande e te domina. E te ofusca. Aquilo te bloqueia de um futuro amanhã, de uma possibilidade, de uma oportunidade, de uma expectativa. Queridos irmãos, Deus nos faz ser inteligentes para refletir certo como nós temos vivido e como nós temos pensado, de que forma nós temos agido, de que forma eu estou conduzindo meus pensamentos. A Bíblia diz que Deus quer um culto racional. Quem serve a Deus é gente inteligente, porque presta um culto sabendo o que está fazendo. Não somos marionetes, não somos obcecados, não estamos sendo obstruídos na nossa mente. Não somos conduzidos cegamente, porque a Bíblia diz que temos que renovar a nossa mente, que é o culto racional. Eu tenho que adorar a Deus, buscar de Deus a minha saída, mas eu também tenho que avaliar porque a minha mente não está muito boa.
Eu estou trazendo mais um problema do que um Deus que eu sirvo. Aleluia! Então, nessa noite eu preciso, diga para o teu irmão, mantenha o foco em uma promessa de Deus e não no problema. Se você continua focado no seu problema, no relatório médico ou em algo que alguém está dizendo a seu respeito, será impossível você vencer essa barreira e alcançar o novo de Deus. Porque se você fica focado naquilo que falam de você, você já chega em determinados lugares já derrotado. A nossa imagem, a sua afeição, a sua maneira de ser, fala muito a seu respeito, que é uma linguagem sem palavras. Quando você chega ao médico, o médico tem um monte de palavras negativas, e se você já sai pensando negativamente, você vai concordar com tudo que ele diz. Mas se você sair focado, eu tenho uma promessa de Deus, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ele é Jeová Rafá, aquele Deus que cura, o Deus que assina a minha história. Ele muda o diagnóstico, ele abre uma porta onde não existe. Assim como o povo de Israel precisava atravessar o Mar Vermelho, mas ali não havia saída, mas existia debaixo daquelas águas, debaixo daquela tribulação, debaixo da perseguição, um caminho que aquele povo passaria a pés enxutos. Então, se alguém chega com você com um monte de conversa, ladainha negativa, você pode dizer, se a sua mente está focada numa promessa, assim que você recebe uma palavra contrária à promessa de Deus, você diz, não, em nome de Jesus, isso está repreendido. Se o médico diz, fala assim, não tem jeito, tem sim, doutor, eu tenho um Deus. Aleluia. Tem sim, doutor, a última palavra é o doutor lá de cima. É o doutor Jesus. Assina com o sangue dele um novo laudo. E quando você pega um laudo que é tão ruim, antes de chegar no médico, se você está focado na promessa, não, isso aqui não é o meu fim. Aleluia! Porque se você crê, a palavra é viva, ela é eficaz para trazer a sua vida, ressuscitar em você fé. Você pode dar glória a Deus por isso? Nessa noite, o que você mais precisa fazer é mudar a sua ótica. Do que você tem pensado, de que forma você tem pensado. Foque a sua mente em uma promessa. Você tem alguma promessa de Deus? Tu e a tua casa servirás ao Senhor. Ninguém vai tirar disso. Essa promessa ela é fiel para cumprir. Aquele que serve Jesus, aquele que serve a Deus tem milagres. Então, se você serve a Deus, então nada me tirará do direito de viver milagres. Porque eu sirvo a um Deus de milagres. Eu não sirvo a um Deus que está morto. Você pode pegar qualquer bagagem e aceitá-la se você quiser. Muitas coisas são negativas, conversas de amigos que ficam na frente da televisão só procurando noticiário policial. Meu Deus, socorro. E quantas vezes a pessoa só fala em coisa ruim, só em doença. São os hipocondríacos. Só fala em doença, só fala em coisa ruim. Está em nome de Jesus, está repreendido. Eu estou focado numa promessa, não morrerei enquanto tudo na minha vida não se cumprir. Eu tenho vida, tenho saúde. Da mesma forma que se você permanecer focado em algo que você não gosta a seu respeito, não sou capaz, não tenho, não sei se vou ter, essas coisas vão te bloqueando o futuro dia de amanhã. Hoje é o dia das mães, e é interessante como nós mães, quando projetamos nos nossos filhos, até mesmo antes de nascer, 9 meses, você apalpando a sua barriga, como será esse menino, como será essa menina, e você profetiza, vai ser assim, vai ser assado. E depois que quando nasce, nas primeiras dificuldades, parece que você esqueceu de tudo aquilo que você profetizou. Tem que continuar dizendo. Tem que continuar dizendo. Parece que tudo é poesia e fantasia. Não, é real. Nós mulheres, irmãs, mães, não podemos parar de sonhar. Não importa a sua idade, não importa se você é tão jovem, se você já está para vovó, qual é o seu sonho? Qual é o projeto de Deus para a vida dos seus filhos? Eu não posso aceitar irmãs mulheres que servem a Deus com tantas coisas tão negativas a respeito da família e vai deixando de profetizar sobre eles um tempo de vitória.
É como a moedinha, são as drogas, é o vício, a derrota financeira, a derrota familiar, talvez sua traição, e ali vai colocando aquela moedinha cada vez mais perto dos seus olhos. Deus não quer isso de nós. É hora de tirar aquilo que obstrui a luz de Deus. O dia de amanhã pode ser glorioso, mas depende de você hoje. Seu posicionamento hoje em fé. Eu sirvo a um Deus que faz. Então pare de engrandecer o que está errado. Quantas coisas você coloca na autoavaliação, você, eu estou errado nisso, eu faço isso errado, eu faço de novo errado. Aquilo que eu não queria fazer foi isso que eu fiz, aquilo que eu deveria fazer não é o que eu faço. É um contrassenso, é uma briga. Mas aqui Deus está falando para nós: pare de engrandecer o erro dos outros, os seus próprios erros, os seus próprios fracassos. Não se cobre. Pare de engrandecer as impossibilidades. Comece a focar no Deus que está a seu favor para fazer, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu gostaria de fazer um exercício na sua mente agora, provocar a sua mente. O que seria uma promessa de Deus para você? Crescer e multiplicar, ter família, ter um lar. Se Deus te prometeu uma família, você acha que Ele não vai te dar um sustento então para cuidá-lo? Aleluia. Se Ele te prometeu filho, se Ele te prometeu ter uma família, ser um chefe de família, Ele não te prometeria ter sustento? Se os pássaros, eles não se preocupam com o dia de amanhã, nós já estudamos sobre isso. Porque Ele não haveria de preocupar com você, sendo que você vale muito mais do que os pássaros, do que os lírios dos campos. Queridos, Deus está disponível. Deus diz a seu respeito assim: você é uma obra de arte. Você é uma obra de arte, foi feita em imagem e semelhança dele. Você poderia modificar? Quantas coisas traz a raiz de amargura, por complexo ou por inferioridade, porque a gente acha assim: fulano pode alcançar isso, porque é bonito, ele está dentro do contexto, está sendo visto pelas oportunidades que esse mundo tem, e está sendo aprovado. Porque é mais bonito, porque chama mais atenção, porque é mais eloquente, porque é isso, porque é aquilo. Mas Deus está dizendo que Ele nos fez como obra de arte e Ele já nos aprovou. Aleluia. Ele fez perfeito. Os bloqueios estão dentro de nós. Quantas coisas nos bloqueiam de viver o melhor de Deus? Quantas coisas somos nós mesmos que colocamos, nem é a sociedade. Somos nós que excluímos da oportunidade. Somos nós que autoavaliamos e nós mesmos nos reprovamos. Quem está nessa noite aqui para tirar o foco do seu problema e colocar numa promessa? Coloca os teus olhos numa promessa. Tudo é possível ao que crê. Eu ainda verei a glória de Deus. Eu verei a glória de Deus. Se tiveres fé, eu crerei. Eu verei a glória de Deus. Deus quer que você se posicione assim. E nós vemos algo interessante, porque Ele quer engrandecer o nome dEle através da minha vida e da sua vida. E como um dia das mães, que é o dia de hoje, houve uma mulher, duas mulheres que tiraram o foco do problema e pensaram na promessa: Joquebede e Ana. Joquebede, ambas tiveram meninos, 2 meninos. E o que é interessante é que quando Joquebede estava grávida de Moisés, houve um decreto que todos os meninos machos seriam mortos. Os filhos dos hebreus, eles estavam no Egito, e ali disseram o seguinte: não queremos nenhum menino judeu aqui, nenhum hebreu aqui, serão mortos. Mas Joquebede só pensou numa coisa, porque todas aquelas mulheres judias tinham uma promessa, já sabiam de uma promessa: o Messias virá da nação, da raiz de Israel. E toda mulher que engravidava poderia pensar: esse seria o Messias. E ali Joquebede, quando teve Moisés, ela falou assim: o meu filho, ou com o meu filho não, eu não desisto, eu tenho uma saída. Nem que eu faça um cestinho, nem que eu coloque ele nessas águas, eu sei que isso vai comover o coração da filha de Faraó. Mulheres
Mães, mulheres de Deus, elas pensam na promessa e não no problema. Ali havia um decreto de morte para fazer morrer um projeto. O que o inimigo está soando hoje nos seus ouvidos, no meio do seu trabalho, no meio nesse contexto onde o Brasil está vivendo uma crise e que está fazendo morrer uma esperança. E Deus está mandando te dizer: tire o foco do problema e pense na promessa. Deus me prometeu sustento, eu tenho sustento, não abro mão disso, eu vou prosperar onde eu estou, serei até promovido. Deus tem uma saída de escape. Você pode glorificar? E quando Joquebede ali, ela vê aquele cestinho indo, aquilo que ela profetizou aconteceu. A mulher de Faraó, a filha de Faraó, vê aquela criança e deseja ter. E igual, semelhantemente, a Joquebede, que é uma mulher que ninguém quase fala dela. Moisés se tornou o maior líder de Israel. O líder que viveu dentro dos palácios. Aprendeu tudo que aqueles faraós gostavam. Qual era ali o ambiente familiar? E agora ele seria removido daquele palácio por Deus e vai agora conduzir o povo, e você sabe como conversar com eles. Tem coisas que estão acontecendo hoje na sua vida. Você valorize os pequenos detalhes. Amanhã vai fazer toda a diferença diante de grandes e pequenos. Aquilo que você aprendeu no simples é uma estratégia de Deus para uma promessa. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor dizendo isso. Se você tomar posse, você crê. Se você recebe. Tire o foco do teu problema. Tem dificuldades hoje, estão burilando a tua vida, estão te amoldando para amanhã estar diante de grandes, vivendo um sobrenatural, sendo um grande líder, assim como Moisés foi. Moisés poderia ter tido a escolha de permanecer naquele palácio para o resto da vida. Ele ficou por um tempo na mão de sua mãe para ser desmamado e depois ser entregue à filha de Faraó. Assim era um trato, e ela aceitou, e ele foi livre da morte na infância. Não deixe morrer os seus pequenos sonhos na infância deles. Coloque combustível na promessa de Deus. Deus já te prometeu uma casa melhor. Deus te prometeu uma unção para pregar, para anunciar Jesus. Então creia nessa promessa e comece a sonhar com isso. O que Deus tem prometido a você? Aleluia. Ai, eu não sei nem se Deus tem promessa para mim. Eu só posso te dizer: se Deus te chamou desde o ventre da sua mãe, por isso você está vivo. Isso já é uma promessa de Deus. Ser-me-eis minhas testemunhas. Aquele que tem promessa não morre. Você vai testemunhar o poder de Deus. Ana, vai lá em 1 Samuel capítulo 1. Gostaria que todos abrissem 1 Samuel capítulo 1. Nós iremos ler o versículo 20. Ana também, semelhantemente como Joquebede, Ana sofre por um milagre, por um sonho, por um desejo. Mas tudo que nós desejamos, tudo que é promessa de Deus para nós, muitas vezes não vem tão fácil. Vem com lágrimas, vem com choro, vem com sofrimento. Ana era uma mulher angustiada por um desejo que consumia a sua vida, consumia a sua alma. Quantas vezes nós estamos como Ana, aflitos por uma necessidade, estamos gerando aflição, ansiedade todo dia. Em 1 Samuel capítulo 1, no versículo 20, a palavra diz que Ana concebeu e, passado o tempo devido, teve um filho, o que chamou Samuel, pois dizias: do Senhor o pedi. Nessa noite a pergunta é: o que você tem pedido ao Senhor? Com lágrima, com sofrimento, com angústia? Tem horas que Deus nos permite ir a esse ponto de lágrima, dor e angústia e aflição, e Deus não nos tira dela. Quanto mais o tempo passa, mais aflitos ficamos, porque é uma forma de Deus nos fazer nos humilhar, nos descer um pouco mais, sermos humildes e dizer: Senhor, eu dependo totalmente do Senhor. Tem coisas que o dinheiro faz por você e por mim, e tem coisas que o dinheiro não nos dá de jeito nenhum. Não adianta. É ou não é? Tem coisas que o dinheiro nos ajuda muito,
Mas tem coisas que o dinheiro não nos dá de jeito nenhum. E essas coisas que o dinheiro não nos dá de jeito nenhum traz uma revolta muitas vezes, muita angústia, uma inquietude. Meu Deus, mas por que comigo? Exatamente era assim o que Ana sofria. Seu marido chamava Eucana e ele era casado com Ana e Penina. Ele tinha 2 mulheres. Era comum naquela época ter mais de uma esposa. E com Penina ele teve filhos. Mas com Ana, a qual ele amava mais, a quem ele de fato amava, Penina era estéril. Aliás, Ana era estéril. Ana sofria muito, porque todas as vezes quando era sacrifício, que era para levar à casa de Deus anualmente, Eucana, Penina e Ana iam ofertar ao Senhor. Mas a sua rival dizia assim: que adianta se ofertar a Deus, seu milagre não vem? Olha isso, Ana, olha aí, eu tenho os meus filhos e você não tem. Quantas pessoas são promovidas do seu lado e falam assim: por que você não foi? Eu sou, mas você não é. Olha, quantas coisas são faladas assim de forma tão pesada, na hora que você mais não deveria, na hora que você jamais deveria ouvir. Na hora que você fala assim: não, eu ainda tenho que ouvir isso ainda. Pois no momento da nossa aprovação, os ouvidos do meu esposo muito ouviu de um amigo, e ele nos colocava isso sempre diante dos ouvidos do meu marido. Quantos filhos ele tinha e quanto ele ainda ia ter. Meu Deus, o que é isso? Para que isso? Pois são as peninas que aparecem na nossa vida, no meio dos negócios, no meio da família, nos apontando, nos trazendo aflição, conversa que traz aflição, conversa que traz angústia. Pois assim, Ana se fartava de muita angústia, um desejo daquilo que o dinheiro não pode comprar. A fertilização pode ser feita, mas se Deus não tiver com a mão sobre aquela situação, e se não tiver no tempo de Deus, e se Deus não estiver ali abençoando, nada acontece. Nada acontece. A bênção tem que vir antes do procedimento. A bênção tem que vir antes num caminhar com Deus. Por isso é tempo da gente se humilhar e falar: Senhor, eu tenho necessidades, mas eu preciso me humilhar, porque minha oração já tem gemido, é gemido noite e dia, aflição de alma noite e dia. E assim Ana gerava aquele desejo. E teve um momento que Ana entra na igreja, no templo, e ela agora em lágrimas, porque não suportava mais afrontas por ela não ter. Uns têm e afrontam os que não têm. Quantas vezes você é afrontado porque você serve a Deus e alguém faz um comparativo? Você está vivendo assim, e outro que não vive na vida regalada? Vive não. Você pode dizer categoricamente que quem não está com o Senhor não está vivendo vida regalada coisa nenhuma. Não consegue dormir, pode ter muito dinheiro, mas não consegue usufruir. Tudo que entra, sai, desaparece. Eu conheço histórias e histórias de homens que tinham muito abastado, a vida abastada, e falavam assim: eu pagaria qualquer coisa, que todo o meu dinheiro, para ter uma noite de sono, uma noite de paz, um convívio normal, familiar. Quantas coisas são geradas com aflição e angústia. E aqui Ana, ela chega diante do templo, e quando ela está em aflição de alma e de espírito, a palavra diz que as palavras nem saíam da boca, mas ela ali fazia um compromisso com Deus pelo desejo do coração dela. Havia uma promessa. E sobre essa promessa ela estava tirando o foco do problema, e ela agora estava trazendo a promessa para ser o foco da sua vida. E aqui no versículo 11 ela faz um voto a Deus. Queridos, a Bíblia diz assim: é melhor que não vote se você não for cumprir. Mas se você fizer um voto, cumpra diante de Deus. Ela não abria mão daquilo que ela necessitava. Ela tinha desejo de alma. E no versículo 11, versículo 10, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que você tem se levantado todos os dias? Tem chorado abundantemente com amargura de alma?
falado com Deus e parece que Deus permanece no silêncio, parece que Deus não responde, parece que os céus estão de bronze, cerrados, portas não se abrem. Mas nessa noite, Ana faz um voto no versículo 11. A reflexão é essa: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E ali ela só falava no coração, no versículo 15, no 13, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, e o sacerdote Eli o teve por embriagada, e julgou de forma errada. Quantas vezes as suas lágrimas são mal entendidas por alguém? Pessoas até da família, que não entende por que você está chorando sempre que você tem tudo. Tem gente que fala assim: você tem tudo, por que você está chorando? Porque você não abre mão do seu sonho, não abre mão da sua promessa. Não pode abrir mão assim tão facilmente. Senhor, o Senhor me deu essa casa, o Senhor há de prover. O Senhor me deu esses negócios, o Senhor há de prover. O Senhor me deu uma família, o Senhor há de prover. O Senhor me deu esses filhos, o Senhor há de prover o futuro para eles, escola para eles, sustento para eles, saúde para eles, saúde para mim, trabalho para mim e para o meu marido. Não aceito ter e não ter do outro lado, porque o nosso Deus não é Deus ilógico, que te abençoa de um lado e te deixa apenar de outro. O que importa é tirar o foco do problema e trazer o foco da promessa. Senhor, a bênção não fica pela metade, terá abundância em todas as áreas da minha vida, porque eu quero ter um testemunho completo de vitória. A Liana entra dentro do templo e faz um voto ao Senhor. Não se fala qual era o voto. O voto é simples. Fala-se que ela entregaria Samuel na casa do Senhor. E aí o que acontece? Deus se lembrou dela. Mas tem um detalhe interessante que eu gostaria que você refletisse no versículo 18. Depois que ela faz esse voto ao Senhor, ele disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. E assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Deixa eu dizer uma coisa: você tem que sair dessa igreja hoje, desse templo hoje, alegre, feliz. Lá eu fiz um voto, lá eu apresentei uma oferta de sacrifício, lá eu fiz um compromisso com Deus, e eu já vou sair feliz, eu vou comer bem, e já vou agradecer a minha vitória. Essa vitória já está nas minhas mãos, eu não abro mão. O problema é que tem pessoas que desconfiam de Deus. Depois que sai do templo, no outro dia ela pega a bagagem todinha da derrota e põe um semblante de luto de novo, e olha para cabisbaixo, olha para baixo, encontra as pessoas, elas não conseguem ser vitoriosas andando em vitória. Essa atitude agradou a Deus. É como se você lançasse sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, vivendo verdadeiramente esse versículo. Eu vou lançar em Deus todas as minhas necessidades e ansiedades, porque ele tem cuidado de mim. Senhor, a partir de agora não é meu mais, vou viver em festa, já vou comemorar. Ela sai da presença ali do templo, da presença do sacerdote, se alimenta, vai pelo caminho, e a Bíblia diz que o semblante dela não era mais triste. Você consegue sair feliz aqui hoje? Eu estou gerando alguns milagres na minha vida. Nesta noite estou gerando milagres. E você? Resposta de Deus. Algo que Deus já te prometeu. Esqueça as portas fechadas, não pense nelas, pense elas agora abertas. O seu problema sendo resolvido, a sua conta sendo saldada, eu não sei o que você precisa. Uma coisa eu posso dizer: o que você precisa é ressuscitar uma vida espiritual de fé. Se você tiver fé, você tem tudo. E no versículo 18 diz isso. E no versículo 19 é tão tremendo que ela levanta-se de madrugada. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Sabe o que é você levantar de madrugada depois desse culto e dizer: Senhor, eu já estou glorificando a minha vitória. Eu estou glorificando a minha vitória. E eles chegaram em sua casa, em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho.
que chamou Samuel e dizia: do Senhor o pedi. Ana e Joquebede, depois que eles desmamaram, ambas entregaram seus filhos. Que coisa estranha. Deixa eu dizer uma coisa: nós mulheres que damos à luz filhos e geramos filhos, todo mundo no mundo fala, filhos é para o mundo. Nós não somos, os nossos filhos é para Deus. Amém. Ali Moisés foi entregue ao palácio no Egito, mas havia um plano de Deus por trás, porque tinha uma promessa de Deus. Se você se lembrar sempre da promessa de Deus, eles caminharão para a promessa de Deus. Se você se lembrar que Deus fala que os nossos filhos são herança do Senhor, então eles caminharão para a promessa de Deus, guardados por Deus. Não importa onde você está deixando o seu filho, mesmo se parece que está no mundo, não. Há uma promessa de Deus: os meus filhos herança do Senhor. E agora Ana chega e entrega para o sacerdote, e a Bíblia diz que aquele sacerdote, nem os filhos daquele sacerdote eram exemplo. Você deixaria o seu filho, que você gerou com dor, você deixaria os seus negócios na mão de alguém que não tem exemplo naquela área? Mas quando nossos filhos são do Senhor, nós entregamos no templo, mesmo se as pessoas que estão perto não são exemplo, o Senhor os edifica e faz deles serem grandes homens de Deus. Assim foi Moisés e assim foi Samuel. Samuel tornou-se um juiz de Israel e um profeta que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Uma missão belíssima. Mas eu quero que você, com essa mensagem, traga o foco da tua promessa. O que Deus tem te prometido. Eu aprendo uma lição com Ana. Eu posso chorar na casa do Senhor, mas ao sair daqui eu já saio feliz. Eu posso entrar aqui amargurado, mas eu recebo a minha vitória aqui, e daqui eu saio feliz, determinado que a minha vitória, a minha promessa já foi dada. O que Deus te prometeu. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A Bíblia diz que Deus firma os passos dos retos, dos justos. É uma promessa. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Deus dá ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. É uma promessa. Eu vou entrar nesse novo lugar e nenhum mal vai me suceder lá. Tem uma porta aberta, sendo aberta essa semana. Quem toma posse? Glória a Deus. Eu tomo posse. O telefone vai tocar. E se você entrar, não entre com medo. Aleluia. A porta é aberta. Se Deus abre, Ele te capacita, Ele te glorifica. Ele glorifica o nome dEle sobre a tua vida. Não aceite qualquer mentira. Não aceite qualquer problema. Às vezes problemas de relacionamento. Fique no foco da promessa. Sempre às vezes, quando às vezes a gente entra numa bênção, logo imediato, daí a pouquinho, o inimigo se apresenta, colocando para esmorecer, para desanimar, para desistir. Não, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Eu vou ter os meus filhos para Deus. Eu vou ter a minha vida financeira consagrada ao Senhor. Consagre os seus projetos ao Senhor, e eles se firmarão. A Bíblia diz isso. É promessa. Eu estou consagrando a Ti, eles vão se firmar. Os meus projetos vão se firmar. Seja ele familiar, seja ele financeiro, seja espiritual, seja qual seja qual for. Você pode glorificar a Deus por isso. Porque para Deus não haverá impossíveis. A Bíblia é tão interessante nesse caso, dessa história de Ana, que toda a esterilidade ela foi curada por um voto. A esterilidade foi retirada por um compromisso com Deus. A esterilidade perdeu de vez, perdeu as suas forças por um compromisso com Deus. Quantas vezes nós temos que ter esse momento a sós na igreja? Momento de oração, no meio do culto. Ninguém precisa saber o que você está orando. Senhor, eu renovo a minha aliança contigo, mas me honra, traz honra sobre a minha vida, me edifica em fé. Eu quero esse milagre para testemunhar quem Tu és. E Deus se agrada disso. Essa parceria de Ana que Ana fez com Deus, Deus se agradou.
que Deus se lembrou dela. Isaías 49 diz assim: poderia uma mãe se esquecer do seu filho enquanto amamenta? Mesmo que esquecesse, o Senhor diz: eu todavia não me esquecerei de ti, porque na palma das minhas mãos te gravei. Diz assim: nas palmas das mãos de Deus estou gravado. As minhas necessidades estão diante dos olhos do meu Deus. Aleluia. Você poderia ficar de pé, porque para Deus não haverá impossíveis. Samuel foi gerado em lágrimas e gerado em dor, em aflição, porque para Deus os sonhos de Deus não podem morrer. Quantas vezes Deus coloca sonhos sobre a sua vida, desejos, e você não prospera, porque você traz no foco da sua mente o problema. Hoje você vai trazer a resposta do problema. Enquanto nós estivermos cantando este louvor, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus não vão morrer. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta a você. É uma oportunidade de receber essa graça que Ana recebeu. Gerar milagre, gerar fé, gerar ânimo, esperança. Eu vou orar com você. Eis que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Ele nos promete morada e ter vida eterna, perdão dos pecados, ser lavado com o sangue do Cordeiro, ser uma nova criatura. Não nos lembremos das coisas passadas, eis que tudo se fez novo. Tem um tempo novo chegando, uma vida sem pecado, uma vida perdoada.
Quantas coisas nós pecamos contra Deus e a nossa vida fica amarrada. Mas nessa noite, tira o teu foco dos teus tropeços, dos teus pecados, dos teus impedimentos, do tempo que você andou tão distante de Deus, sem conhecê-lo de fato e de verdade. Deus não é obrigado a cumprir o que nós dizemos, mas Ele é obrigado a cumprir a palavra dEle, a promessa dEle. Eis que venho preparar-vos lugar, um tempo de vitória, um tempo de exaltação, um tempo de viver com Deus. Ele tem compromisso com a palavra dEle, e Ele diz que as coisas velhas Ele não quer lembrar mais. Eis que tudo se faz novo. Então nessa noite é um tempo de ser curado na alma, curado na memória, curado das emoções. Abraão e Sara já eram velhos, mas a promessa existia. E Abraão não considerou a fraqueza do seu próprio corpo, ele só pensava na promessa, porque para Deus não haverá impossíveis. Ele não focou no problema, mas sim na promessa. Aleluia, não haverá nem homem e nem mulher estéril. Talvez sua vida financeira está estéril, sua vida familiar esteja estéril, sua vida profissional. Talvez hoje você possa dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, preciso de uma vitória. Deus diz que o caminho do justo brilharia até ser dia perfeito. Quem precisa e gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor, levante a sua mão e nós vamos orar, receber perdão dos seus pecados.